Legislatura. Gostaria de chamar o vereador Eurico para assumir a primeira secretaria e a vereadora Priscila Krause para assumir a segunda secretaria. Convido a segunda secretária, a vereadora Priscila Krause, para ler a ata de reunião anterior. As atas. Ata da 40ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 20 de maio de 2014. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Augusto Carreira, Jadevaldo Lima e Heriberto Rafael. Aos 20 dias do mês de maio de 2014, às 15 horas, na sala de João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se na Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Augusto Carreira. Ocupou a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, o vereador Jadevaldo Lima, contando com as presenças dos demais vereadores, membros desse poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almi Fernanda, Mário Cipriano Maguari, André Ferreira, André Reis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Carlos Guedes, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Eurico Freire, Felipe Francis Má, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Josemir Simões da Silva, Jurandir Liberal, Marília Arras, Michele Collins, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugman, Rogério de Luco e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente, do qual constam as seguintes matérias: projeto de decreto legislativo 14/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano; projeto de lei 103, 104, 105, 106, 14, da vereadora Michele Collins; requerimentos 2961, 2962, 2014, da vereadora Priscila Krause; 2963, 2014, de Henrique Leite; 2964 a 2987, de Michele Collins; 2980, de Jadevaldo Lima; 2989, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Antes de passar para o pequeno expediente, senhor presidente, em virtude do pedido de licença de resolução, que concede a licença ao mandato do vereador Romerinho Jatobá, no dia 16 de maio de 2014, em virtude de sua investidura no cargo de secretário municipal de habitação do Recife, consequentemente publicação feita pelo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife no edital do Diário Oficial, cujo o senhor presidente da Câmara do Recife, no artigo 45, parágrafo 2º do regimento interno da Casa, através de instrumento, convoca o senhor Josemir Simões da Silva para comparecer ao plenário desta Casa Legislativa, a fim de tomar posse em decorrência do licenciamento do vereador Romerinho Jatobá, que ocupou o cargo de secretário municipal de habitação. Em seguida, o senhor presidente registrou a presença do vereador Josemir Simões no plenário, convidando para se apresentar perante a mesa e proceder nos termos regimentais a entrega de declaração de bens, bem como fazer seu juramento perante a Casa, para que possa declarar empossado o vereador da Casa. Fez uso da palavra pela ordem de vereadora Aline Mariano, pedindo dispensa de prazo, decreto legislativo 14/2004. O senhor presidente quebrou o protocolo, convidando o vereador empossado Josemir Simões para que ocupasse a tribuna e saudasse a todos os presentes do plenário. A próxima oradora a ocupar a tribuna, vereador Aimee Carvalho, falou do trabalho e a vigência da vigilância sanitária, vem desenvolvendo os supermercados do Recife.
O vereador Amaro Cipriano também ocupou a tribuna para parabenizar o vereador Josemir Simões. Tratou do jogo do bicho na cidade do Recife. A próxima oradora a ocupar a tribuna, Michele Collins, parabenizou o vereador Josemir Simões pela sua volta e agradeceu a homenagem recebida. O próximo orador, o vereador André Regis, repercutiu mudança de comando da Secretaria de Educação. Em seguida, o presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental. Na oportunidade, foram registradas as presenças suficientes para dar seguimento à sessão. Ordem do dia. Primeira discussão do requerimento 2913 de Romerinho Jatobá, aprovado. 2914 de autoria de Aderaldo Pinto, aprovado. Do requerimento 2916 de autoria do vereador Aderaldo Pinto, aprovado. 2917 de Aderaldo Pinto, aprovado. 2918, 2919, 2922, todos do vereador Aderaldo Pinto, aprovado. 2931, 2932, 2933, 2934, 2924, a do vereador Aderaldo Pinto, aprovado. 2924, 2925, 2926, 2928, todos de autoria do vereador Almir Fernando, aprovado. 2929, do vereador Jairo Brito, 2930, 2935, todos do vereador Jairo Brito, aprovado. 2931, da vereadora Michele Collins, 2939, 2940, todos do vereadora Michele Collins, aprovado. Ao grande expediente, no horário destinado ao grande expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Raul Jugman repercutiu a questão da saúde e fiscalização nos postos de saúde. Foi aparteado pelos vereadores André Regis, Aline Mariano, Priscila Krause e Almir Fernando. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando falou sobre a CEL, foi aparteado pelos vereadores Michele Collins e Aline Mariano. E o próximo orador, o vereador Eurico Freitas, trouxe o tema já tratado pelo vereador Fernando sobre os impactos das obras concessionárias e foi aparteado pelos vereadores Henrique Leite e Priscila Krause. Fez uso da palavra o vereador Raul Jugman. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, na quarta-feira, 21 de maio, às 10 horas, em caráter solene, no local de costume, e declarou encerrada a presente sessão, a qual foi lavrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois lida e aprovada por quem de direito. Ata em discussão, em votação, aprovado. Tem mais duas atas. Tem mais duas atas, né? Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife a senhora Oriane Marques, realizada no dia 21 de maio. Aos 21 dias do mês de 2014, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, no andar térreo, reunir-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Aberto o trabalho, o presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor Alberto Nogueira, desembargador do Tribunal de Justiça, Jorge Braga, secretário dos Esportes, José Patriota, prefeito de Afogados da Engazeira, e vereadora Aline Mariana, autora da proposta. Em seguida, senhor presidente, formou uma comitiva composta pelos vereadores Eduardo Marques, Jurande Liberal, Aline Mariana e Carlos Guedes para conduzir a homenageada ao recinto do plenário. Dando sequência à solenidade, o senhor presidente solicitou para que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, o senhor presidente quebrou o protocolo, convidando o senhor José Patriota para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O orador saudou os componentes da mesa e prosseguiu seu discurso. O presidente registra algumas presenças ilustres, dando continuidade. O senhor presidente convidou a vereadora Aline Mariano para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. A oradora saudou os componentes da mesa, falou um pouco sobre a história de vida da homenageada, como descobriu sua vocação aos pentáculos. O senhor presidente convida a vereadora Aline Mariano para que faça a entrega do título de cidadã recifense e a respectiva medalha de mérito José Mariano.
Dando continuidade, o senhor presidente convida para ocupar a tribuna a senhora Iane Marques para fazer o discurso. A oradora cumprimenta os componentes da mesa e todos os presentes e agradece pela homenagem. Dando continuidade, o senhor presidente convida para mais a apresentação da cantora Maria da Paz. Logo em seguida, o senhor presidente fala sobre a homenagem, deixando um poema do sertão para homenagear. O senhor presidente registra mais presenças ilustres. Na sequência, o senhor presidente solicita mais uma vez a execução do hino nacional. Finalizando, o senhor presidente faz suas considerações e encerrou a presente reunião, convidando a todos os presentes, em nome do homenageado, para um coquetel nos jardins desta casa. Ata da reunião solene para entrega de título. Título de cidadão do Recife ao senhor Geraldo Barbosa, realizado no dia 21 de maio. Aos 21 dias do mês de maio do ano 2014, às 16 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, na da Terra do Estado do Maranhão, Cidade Princesa Isabel, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presença do vereador Vicente André Gomes. Aberto o trabalho, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor Eduardo Marques, representante da Comissão Executiva; Excelentíssimo senhor Romildo Gomes, irmão do homenageado; Pedro Barbosa e o secretário Nilton Mota, e o ex-secretário Nilton Mota. Em seguida, o senhor presidente forma a comitiva composta pelos vereadores Adraldo Pintalino, Mariano Carlos Guedes para conduzir em homenagem ao recinto ao plenário. Dando consequência à solenidade, o senhor presidente solicitou a todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando sequência, fez registro das presenças. Convidou o vereador Eduardo Marques para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O vereador representando a Comissão Executiva, que é a autora da proposta, a pedido do vereador Romildo Gomes, do ex-vereador Romildo Gomes. Logo após, solicitou à mesa a quebra de protocolo para ser dada a palavra ao vereador Romildo Gomes. Senhor presidente, a pedido do vereador Aldo Marques, quebrou o protocolo chamando Romildo Gomes para que faça uso da palavra. Dando continuidade, o senhor presidente convida a ocupar a tribuna o senhor Geraldo Barbosa para fazer seu discurso. O orador cumprimenta os componentes da mesa e segue com o seu discurso anexo. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais, nada mais havendo a tratar, convocou a mesa para se reunir amanhã, 22 horas, em caráter solene, com local de costume, horário regimental e declarou encerrada a presente reunião, na qual foi lavrada a ata e depois lida por quem de direito e aprovada. Atas em discussão, em votação, aprovado. Solicito ao primeiro secretário a ler o expediente do dia. Ofício 035/2014, Poder Executivo, Projeto de Lei 14/2014. Ofício 037/2014, Projeto de Lei número 15/2014. Ofício 038/2014, Projeto de Lei 16/2014. Ofício 036/2014, substitutivo ao PL 57/2013. Projeto de Lei Ordinária número 107/2014. Projeto de Lei número 108/2014. Projeto de Lei Ordinária 109/2014. Projeto de Lei Ordinário 110/2014. Projeto de Lei Ordinário número 111/2014. Projeto de Lei Ordinária 112/2014. Gostaria de convidar o vereador Eurico Freire. Senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu gostaria de pedir dispensa de prazo para esse projeto PLE 15 de 2014, do passe livre. É agora, vereador? Sabe? Assim que o vereador terminar o seu pronunciamento, a gente fala, tá bom? Boa tarde, caros colegas vereadores e vereadoras, imprensa e todos que nos acompanham, seja nas galerias ou através da TV Câmara. Senhor presidente, nesse domingo tive um dia muito agradável no Jardim Botânico do Recife. Pela manhã, mais de 800 pessoas visitaram o local, a maioria delas crianças. Foram realizadas trilhas pela Mata Atlântica,
brincadeiras, apresentação, clipe educativo e uma peça de teatro. O interessante é que todas as dinâmicas tiveram o objetivo de estimular o desenvolvimento de uma consciência ecológica nas crianças. Promovida pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a ação marcou o lançamento dos ciclos verde urbano e resíduos sólidos do programa Educar para uma cidade sustentável. As dinâmicas foram realizadas com a turma do Mangue Tal, formada por defensores da natureza. Cada personagem do grupo encabeça um dos temas centrais do programa educativo que serão desenvolvidos ao longo do ano. São eles verde urbano, resíduos sólidos, água e biodiversidade. Na ocasião, a secretária de Meio Ambiente, Cida Pedrosa, explicou que as dinâmicas foram construídas para envolver as crianças usando uma linguagem jovem e com atividades interativas. A ideia foi justamente a de entrar no universo dos pequenos visitantes do Jardim Botânico. A criançada ainda se divertiu descobrindo quanto seus hábitos de vida e de consumo impactam na natureza. Eles responderam ao questionário de um aplicativo que mede a pegada ecológica nas pessoas. O meio de transporte usado, a energia elétrica, os hábitos de consumo, tudo isso é calculado ao final. O resultado diz que a pessoa está muito ou pouco consciente do seu papel na apresentação do meio ambiente. Além da secretária Cida Pedrosa, o prefeito Geraldo Júlio também esteve presente na ocasião, junto com a família. Gostaria, então, de parabenizar a gestão pelo programa, pois sabemos que a sustentabilidade e a preservação ambiental não podem ser alcançadas sem educação. Eu acredito que, em média, 20 anos atrás, vereador Marco Aurélio, eu lia um artigo que colocava o interesse do mercado em uma fatia deste mercado que poderia aumentar em pelo menos 40% o faturamento do mercado. E essa fatia dizia respeito exatamente à etapa, às crianças, a faixa etária infanto-juvenil. E nós vimos, na verdade, com agressividade o investimento em torno desses atores. De modo que a maioria de nossas crianças hoje, filhos, sobrinhos, netos, estão inseridas de tal forma no mercado e influenciam no consumo de seus pais, de seus familiares, muitas delas, infelizmente, utilizando corriqueiramente salto altos, maquiagem. Só que esta visão aqui da Prefeitura do Recife, com a mesma perspectiva de fazer da criança um colaborador, um ator, que influencie o seu entorno, os seus pais, mas numa perspectiva, vereadora Aimee, de conscientização do nosso meio ambiente, de sustentabilidade. Então, por essa iniciativa, eu parabenizo aqui o prefeito Geraldo Júlio. Programas educativos que visam a construção de uma consciência ecológica são essenciais para que os jovens aprendam a importância do consumo consciente, do descarte adequado dos resíduos sólidos, bem como do reaproveitamento e reciclagem. É um convite e uma provocação a todos nós, parlamentares, e a toda a sociedade recifense. Obrigado. Gostaria de convidar o vereador Luiz Eustáquio, segundo inscrito. Também convidar o presidente da casa, Vicente Andegão, para assumir seu posto. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores,
Na semana passada, nós tivemos nas redes sociais e na televisão e até esse final de semana uma discussão muito grande sobre a lei da palmada, hoje colocada como lei Bernardo, menino Bernardo. Na verdade, essa discussão foi feita pela forma que foi aprovada e por uma discussão que está sendo feita na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada essa lei. É uma lei muito polêmica, porque ela realmente discute a questão da educação dos filhos. Ela discute a questão da educação dos filhos. É uma lei que, na verdade, nós temos, a bancada evangélica a nível nacional, e em todos os setores, ela tem dúvida da forma que está aplicada essa lei. Porque quando a gente trata o que está posto ali na lei, pode ser uma interferência muito direta na educação dos filhos. Na educação, ela era tida como lei da palmada e colocou-se o nome símbolo do menino Bernardo, algo degradante, horrível, que aconteceu na sociedade, foi a morte daquela criança. Na verdade, eu acho que o país ficou chocado, todo cidadão desse país ficou chocado, e eu acredito do mundo, pela forma cruel que aconteceu aquilo ali. Mas, quando você trata essa lei, quando você vai analisar ela, você percebe que a forma de você falar de castigo físico, de tratamento cruel, degradante, e na questão de disciplina, ninguém é favorável à crueldade. Ninguém é favorável a castigo físico. Mas o que é castigo físico? De uma forma cruel. Quando é que você vai definir isso? Como é que nós vamos conseguir definir realmente o nível de que é um castigo físico, vereador Marco Aurélio, que é cruel? Isso significa uma disciplina, fala inclusive na lei de disciplina, como forma de disciplina. Eu não digo que você, e não defendo, até porque quando criança também tive meus momentos, como todos nós, de ser disciplinado pelo pai, na época, quando na minha época era até pelos professores. Mas nada disso me tirou a condição de crescer como cidadão. Eu fico muito preocupado, vereador Eurico Freire, quando nós criamos leis que podem intervir diretamente na criação dos filhos. Vou fazer uma audiência pública no começo do próximo mês, que trata dos abrigos da cidade do Recife, onde não tem disciplina, onde a linha é não ter disciplina, vereador Henrique Leite. E onde, se você coloca uma televisão, uma cadeira, um armário, em menos de 3 meses, aquele abrigo do Cordeiro, eu já disse aqui, foi todo estourado por crianças de 4, 8, o mais velho tinha 14 anos, que era um adolescente. E não existe, na hora que quer sair, sai, na hora que vai. Então é uma situação muito séria. Criança, na formação, precisa de disciplina. Depende do tipo de disciplina, para depois ela não ter o risco de ir parar na mão da polícia e ser disciplinada quando não tem mais jeito. Aí vai ser espancada e até morta. Eu entendo que você precisa sim conduzir seu filho com amor, com carinho, com cuidado, com trato, mas também com disciplina. E aí não pode ser o legislador que define essa disciplina. Não pode ser, gente. Agora, todo ato de violência tem que ser coibido. Todo ato de maltrato tem que ser coibido. E já existem leis para isso. Qual é a lei? Qual lei iria salvar o menino Bernardo? Qual era a lei? Ele teve com a promotora, teve no colo da promotora, ela tentou, mas o ódio e a maldade mataram aquela criança. Então não são essas leis que vão colocar muitos pais em constrangimento, que vai
garantir uma educação melhor e saudável para as crianças. Vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos e todos presentes hoje aqui nessa sessão plenária. Senhor presidente, o que eu venho repercutir hoje aqui nessa sessão é sobre a posse dos conselheiros e coordenadores do Recife Participa, que aconteceu nesse sábado lá no Clube Português. E a gente quer destacar esse fato porque é um fato importante pela participação dos cidadãos e cidadãs aqui na nossa capital. E nós, na história do nosso município, tivemos vários momentos de participação, iniciando lá com Pelota Silveira, Miguel Arraes. Eu comecei a participar com a prefeitura nos bairros, com o ex-prefeito Jarbas Vasconcelos. Tivemos também esse tipo de participação com o prefeito Roberto Magalhães, e o PT lançou um novo projeto, que é o Orçamento Participativo, que nós também fizemos parte, fomos delegados, e o prefeito Geraldo Júlio lançou, o ano passado, um novo modelo de participação, que é o Recife Participa. E foram empossados, tomaram posse, receberam o certificado, 434 cidadãos e cidadãs aqui na cidade do Recife, 90 coordenadores e 344 conselheiros. Irão iniciar as reuniões, serão 18 reuniões que vão acontecer nas micro-regiões, já que o Recife tem 6 RPA, Região Política Administrativa, e é composto por 18 micro-regiões, cada RPA tem 3 micro-regiões, então totalizando 18 micro-regiões, e teremos 18 reuniões nesses 30 dias, agora que vão se iniciar, vão ser vários debates com habitação, sobre mobilidade, sobre saúde, sobre educação, a questão das encostas, da cultura. Agora mesmo vai ter o São João, já está havendo esse debate nessas plenárias para os locais desses polos e polinhos na cidade do Recife. E a gente está destacando, porque é importante para a cidade esse tipo de participação, onde as pessoas podem opinar e podem participar, debatendo as questões da cidade, como a gente mencionou aqui, várias questões que precisam desse debate, da participação, que as pessoas que moram nessa localidade é que sabem, como diz o popular, onde o cara está apertando, o sapato está apertando o seu carro. Então, elas podem indicar, podem informar e vão debater, junto com os secretários e as secretarias, essas ações nas comunidades. Então, houve essa posse desses conselheiros lá no Clube Português e nós estamos destacando aqui, nesta tarde de hoje, aqui dessa sessão plenária. E eu queria também destacar outro assunto, senhor presidente, com relação à CTTU, que a gente já temos vários requerimentos, já tivemos várias reuniões, e na semana passada, quarta-feira passada, tivemos um encontro com a presidente da CTTU, a doutora Tassiana, e a gente reiterou e repetiu, reivindicou esses requerimentos, e amanhã nós estaremos sendo recebidos novamente com uma comissão de várias comunidades da Zona Norte, para que ela possa apresentar alguns projetos de benefício para aquela região, principalmente lá da Feira da Rodinha, onde vai ser toda a sinalização, vai ser apresentado o projeto do Córrego do Bartolomeu, Córrego de Euclides, subida do Alza Bonifácio, e a gente tem reivindicado sinalização, fiscalização, colocação de lombadas, mudança de sinalização, de sinais de semáforo, e aí a gente vai estar sendo atendido, e aqui a gente quer agradecer, e iremos trazer o resultado dessa segunda reunião aqui para o conhecimento de todas e todos vocês, dos vereadores, das vereadoras, do presidente dessa casa. Para finalizar, senhor presidente, outro assunto que a gente sempre debateu aqui, que a gente sempre cobrou, vereador Carlos Gueiro, que era a questão da empresa São Paulo, que atendia a toda a zona norte da nossa cidade, e que a gente sempre criticou e cobrou pelo péssimo atendimento aos passageiros,
as pessoas que residem naquela região. E aí, por não ter condições de participar e não se habilitar para participar da licitação do Grande Recife, da empresa Grande Recife, a empresa São Paulo saiu e deixou de transitar, para nossa alegria, senhor presidente, de toda a Zona Norte, não só, não é um privilégio do Alza Bonifácio, do bairro do Alza Bonifácio, mas de toda a Zona Norte, que era atendida pela empresa São Paulo, que infelizmente não atendia dignamente a população, os passageiros. Nem que a gente queria que a empresa saísse, mas infelizmente ela não atendia com aquela necessidade que a gente sempre quis. E para nossa alegria, desde o dia 23, agora deste mês, do corrente ano, a empresa Globo, a empresa Caxangá e a empresa Pedrosa assumiu aquelas linhas que eram titularizadas pela empresa São Paulo. E aqui a gente quer destacar também esse assunto, porque é de suma importância. E a gente espera que a Grande Recife possa fiscalizar e que essas empresas possam corresponder às alturas dos passageiros, daqueles cidadãos e cidadãs que moram naquela localidade. Eu quero fazer esse apelo e nós vamos fiscalizar, vamos continuar atentos para que essas empresas atendam dignamente aquelas populações. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Alfredo Santana. Vereadora Michele Cosa. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu venho à tribuna dessa tarde, nessa casa, na tarde de hoje, para destacar um projeto de minha autoria que dispõe sobre a gratuidade de estacionamento nos hospitais localizados no município do Recife, para acompanhantes de paciente. O projeto de lei ordinária número 389 de 2013 enuncia que os hospitais que possuam estacionamentos pagos ficam obrigados a não cobrar por esse serviço, no caso de acompanhante de paciente internado. O benefício ocorrerá durante todo o período em que o paciente permaneça na unidade hospitalar. Existe uma compreensão na sociedade de que esse tipo de cobrança prejudica o cidadão que, já tendo pago pelo serviço de saúde, ainda tem que arcar com a despesa, ao nosso ver, abusiva pelo estacionamento. Portanto, entendemos ser grave a cobrança de estacionamento em centros clínicos, locais procurados pelas pessoas, na maioria dos casos, em situação de emergência, sem condições de buscar alternativa de estacionar seus veículos. Não entendemos que o projeto incorra na violação do princípio da livre iniciativa e da concorrência, como bem represente lesão ao direito adquirido, já que a regra limita a um acompanhante por paciente, devidamente cadastrado na unidade hospitalar. O objetivo principal da matéria é garantir a gratuidade no estacionamento aos acompanhantes de pacientes internados nos hospitais e estacionamentos análogos da nossa cidade. Entendemos que tal cobrança se impõe sobre a fragilidade física ou psicológica do paciente e do seu acompanhante, podendo inclusive ser objeto de ação civil pública. A proposta vai ao encontro das necessidades da população, uma vez que é um abuso essa prática contra os cidadãos, quando os hospitais, em verdade, estão impondo um pagamento por um serviço que deveria ser gratuito. Ademais, a matéria atende o que preceitua o inciso 1º do artigo 39 da Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, que diz: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto e outro serviço. Portanto, senhor presidente,
eu solicito o apoio dos meus ilustres pares para que essa matéria tenha uma tramitação célere nesta Casa Legislativa, especialmente em face do caráter social que ela trata. O povo recifense precisa e merece respeito. Nós sabemos que é um momento de fragilidade, um momento delicado, onde a pessoa já está passando um momento difícil de estar internado no hospital, e por poucos minutos que se passa junto a esse paciente, se paga uma quantia exorbitante. As pessoas sabem que quando está no hospital já tem despesas extras, de tempo, de serviço, de alimentação que tem que ser paga, de medicamentos que tem que ser consumidos. Então eu gostaria de pedir o apoio dos meus ilustres pares. Nós não estamos pedindo a gratuidade total nos estacionamentos dos hospitais, somente de uma pessoa que estará acompanhando o paciente no período em que ele estiver internado nos hospitais da cidade do Recife. Muito obrigada a todos, era o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Encerrado o pequeno expediente, passaremos para a ordem do dia, chamada regimental. Depois o prolongamento. Ele leu o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2942 de 2014, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, o painel registra a presença de 33 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 2941 e 2943 de 2014, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986 e o 2987 de 2014, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2951 de 2014, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2952, 2962 e 3018 de 2014, todos de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2991, 2992, 2993, 2994, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 e o 3005 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão.
Aprovado. Discussão única do requerimento 2988 de 2014, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2989 de 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2990 de 2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2995 de 2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013 de 2014, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3014, 3015, 3016 e o 3017 de 2014, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032 de 2014, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 330 de 2014 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 401 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 220 e 221 de 2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 405 de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão, 3/5 dos pareceres 307, 308, 318 e 319 de 2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Obras e Planejamento Urbano, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 11 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, bem como da emenda de número 1, de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Votação. A Comissão de Legislação e Justiça opinou pela rejeição da referida emenda. Aguardando o vereador citar para dizer, senhor presidente, que houve divergência nos pareceres da comissão, mas que nós vamos pedir destaque da emenda do vereador Raul Jugman, e nós vamos aprovar a emenda em comum acordo com a bancada de oposição, uma vez que a emenda não altera em nada o mérito do projeto e que também já tem, na verdade... Então nós vamos aprovar o parecer da comissão, incluindo a emenda do vereador que foi acatada pela comissão. Eu não sei como seria o encaminhamento na mesa. Primeiro a gente vota a emenda e se depois a gente vota o projeto, como é que seria o encaminhamento? O que Vossa Excelência está encaminhando é que
Vamos aprovar. Vota sim na emenda. Vamos acatar a emenda do vereador e vamos, por consequência, aprovar também depois, na sequência, o projeto. Você destaca a emenda. Senhor presidente, eu acho que a casa tem que ser esclarecida de um problema. A Comissão de Legislação e Justiça é a principal comissão na hora da votação. Ela rejeitou a emenda e o líder do governo, num acordo, está comunicando à casa que aprova a emenda. Então, o que precisa ser colocado em votação é o parecer da Comissão de Legislação com exclusão da rejeição da emenda número 1. Não. Eu acho que Vossa Excelência é o contrário. Presidente, pela ordem, presidente. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. O entendimento, quando tem uma emenda, no caso particular na Comissão de Legislação sendo rejeitada, se destaca a emenda, aprova-se a emenda, aí em seguida aprova o relatório de legislação que ela está automaticamente inclusa, mas é preciso aprová-la. Portanto, o que tem que ser feito, o destaque da emenda, e no caso o líder recomendar a sua aprovação. Era exatamente isso que eu ia colocar na discussão. Tem que haver destaque da emenda para que a emenda seja aprovada e automaticamente o relatório será aprovado com, evidentemente, a rejeição ou com a inclusão. Presidente, precisa dizer aos vereadores que a emenda é exatamente colocar no portal da transparência as despesas que ocorrerem nesse projeto de lei. Que isso já está, então não tem muita... Eu também não vejo. Vossa Excelência, quem é que pediu o destaque da emenda? Eu estou pedindo destaque da emenda e vamos encaminhar. Então, eu só queria, a minha dúvida é se a gente encaminha não ao parecer ou sim a emenda. Sim a emenda. Então, no caso, sim a emenda, a indicação é voto sim a emenda. Bom, o líder do governo está orientando sim a emenda. O líder da oposição? Sim a emenda. Sim a emenda. Então, a casa está ciente da colocação do líder do governo e do líder da oposição. Esse meu dedo aqui. Deu. Paulo? Nada. Acabou. Para proclamar o resultado. Temos 26 votos sim e nenhum voto não. Aprovado o destaque da emenda do vereador Raul Jugman. Agora vamos colocar em votação o projeto.
projeto de encaminhamento do líder do governo. E um voto sim, senhor presidente. Líder da oposição. Presente. Senhores vereadores, o líder do governo e a líder da oposição orientaram votar sim no projeto. Aberta a votação. Não. Senhores vereadores, encontra-se na galeria desta casa duas pessoas que vieram solicitar o apoio desta casa através dos vereadores para que a gente entre numa contribuição de uma rifa para a compra da ambulância do Hospital do Câncer. Um hospital que foi recém-inaugurado, mas uma ambulância com a finalidade de completar o serviço, pois a ambulância que ali se encontra é uma ambulância que, evidentemente, está a necessitar de reformas e não compensa. Eu tive com o diretor-geral do Hospital do Câncer e recebi a cobrança para que nós também participássemos dessa luta tão bonita que o Estado encampou, que é a luta anti-câncer. E aí eu, em nome da casa, pedi para que aquelas duas jovens viessem. Vou mandar abrir a sala da presidência para que possamos, quando encerrar a sessão, irmos até a presidência da casa e acertarmos com as duas para que possamos, evidentemente, dar uma contribuição importante, que não é coisa do outro mundo, mas que pode ser um gesto para salvar e ajudar tantos cancerosos de Pernambuco, quiçá do Brasil. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência ainda não votou. Senhores vereadores, convocarei imediato para a segunda convocação na tarde de hoje, para votarmos a matéria que teve duas votações. Ou seja, o líder pediu que houvesse dispensa de prazo e votássemos hoje. Eu vou encerrar a sessão e convocarei daqui a 1 minuto a próxima sessão. Senhor presidente, dispensa de prazo de... Dispensa de tempo. Não foi prazo que eu disse, tempo... Senhor presidente... Vou declarar encerrada a votação para convocar em seguida. Temos registrado 28 votos sim e nenhum voto não. Matéria aprovada. Sendo assim, vamos encerrar e convocar imediatamente outra sessão daqui a 1 minuto. Encerrada a sessão.
Aberta a sessão. Solicito o primeiro secretário para ler a ata anterior. Ata da 41ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 26 de maio de 2014, sob a presidência do senhor vereador Vicente André Gomes e Jadeval de Lima. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2014, às 15 horas, na sala João Diego Montes Filho, sala das sessões mandatárias da Casa do Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes e ocupou a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, o vereador Jadeval de Lima. Contando com a presença dos demais vereadores, foram aprovados em prolongamento do expediente o requerimento número 2942. A ordem do dia foi aprovado os requerimentos 2941, 2943 e os requerimentos 2944 ao 2987. Requerimento 2951, requerimento 2952 ao 3018, requerimento 2953 ao 3009, requerimento 2988, requerimento 2989, 2990, 2995, 3005, 3006, 3007. Foi aprovado também parecer número 330. Foi aprovado também em primeira discussão parecer 220, 221 sobre o projeto de lei número 405, 2013. E em primeira discussão 3/5 do parecer 307, 308, 318 e 319 ao projeto de lei de número 11 de 2014. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando a extraordinária após 1 minuto, a qual foi lida a ata e assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, assim que terminar o ordem do dia, se o senhor pudesse consultar os líderes partidários para que pudesse autorizar a dispensa de prazo do projeto 14/2014. São obras, na verdade são obras do PAC, que dizem respeito ao Programa de Aceleração do Crescimento, realizados com recursos do Orçamento Geral da União e financiados pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. Na verdade é uma lei que vem a revogar 2 leis já aprovadas por esta Casa, mas que por exigência da Caixa Econômica Federal, a gente se vê, na verdade, na necessidade de poder adaptar a lei a essa nova condição imposta pela Caixa. Na verdade, esse já foi objeto de apreciação por esse poder, já foi aprovado anteriormente, é só, na verdade, uma adequação a que está sendo exigido pela Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria dar conhecimento à Casa de que já existe, de minha autoria, uma emenda ao projeto 14 e ao projeto 15. Então, na solicitação de dispensa de prazo, há que ser consideradas essas 2 emendas. Chamada regimentar. Solicito aos vereadores que... Os vereadores que não colocaram a presença ainda, coloquem a presença no painel.
Vamos proceder à leitura dos líderes para a dispensa de prazo. PSB, Felipe Francismar. PT, Osmar Ricardo. Bloco PSL, PTDB, PRP, PRTB, Rogério de Lucas. Vereador Marcos de Bria. PTN, Gilberto Alves. PTB, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros. PHS, Wilton Brito. PV, Eurico Freire. PTC, Erivaldo da Silva. PMDB, André Ferreira. PSDB, Aline Mariano. DEM, Priscila Krause. PCdoB, Almir Fernando. PPS, Raul Jugman. PDT, Isabela de Roldão. PRB, Alfredo Santana. PP, Michele Collins. PR, Josemi Simões. PROS, Davi Muniz. Dispensa de prazo aprovado. Votação, né? Segunda discussão dos pareceres 220 e 221, 2014, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 405, 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, é o projeto 405. Projeto 405, 2013, da vereadora Michele Collins. Segunda discussão já. Senhor presidente, eu queria somente agradecer aos meus pares pela votação nesse projeto, que com certeza, ao ser sancionado pelo prefeito, irá contribuir muito para a prevenção do uso de drogas na nossa cidade. A partir do momento em que todos os eventos da cidade do Recife, eventos esportivos, culturais, terão que ter nos seus ingressos e todo o seu material promocional a frase dizendo: dizer não às drogas é um ato de liberdade e de inteligência. Então eu gostaria de agradecer a todos e dizer que com certeza será uma grande vitória para a nossa cidade na prevenção do uso de drogas. Muito obrigada. Votação. Foi votação nominal? Aprovado. Segunda discussão, 3/5 dos pareceres 307, 308, 318 e 319 de 2014, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Obras e Planejamento Urbano, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 11 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Matéria qualificada. Caminho ao voto, senhor presidente. Vossa Excelência pode fazer o encaminhamento. Mais uma vez, encaminhar ao voto sim ao projeto. Líder da oposição. Líder da oposição. Sim. Em votação.
Os vereadores que ainda não votaram. Vereador Aline Mariano. Vereador Carlos Gueiros. Vereador Carlos Gueiro. Já voltou, perdão. Solicito ao secretário para proclamar o resultado. Senhor presidente, temos registrado 28 votos sim e nenhum voto não. Aprovado. Parecer de redação. Solicito ao secretário para... Parecer de redação 334/2014 ao projeto de lei número 11/2014. E o parecer de número 335/2014 ao projeto de lei de 405/2013. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, eu fiz um pedido de dispensa de prazo do projeto 15 de 2014, que é o projeto do passe livre. Porém, houve um entendimento entre alguns vereadores, entre o legislativo da casa, que esse projeto continuasse seguindo o seu trâmite, para que haja oportunidade dos vereadores fazer suas considerações, apresentar emendas. Mas eu gostaria de fazer um apelo aos líderes das comissões que pudessem, o quanto antes, olhar com muito carinho, dar celeridade a esse projeto, para que o mais rápido possível nós possamos estar aqui no plenário votando pela aprovação desse projeto para o bem desses 14 mil estudantes da cidade do Recife que serão beneficiados por esse projeto. Muito obrigada. Passaremos para o grande expediente. Eurico Freire. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Almir Fernando. Decreto, senhor presidente. Vereadora... Vai? Não, é porque eu chamei e não vi. Bom, não tem mais nada. Deixa eu ir. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, eu venho ao plenário desta casa para informar que estou pedindo adiamento e marcando uma nova data para a audiência pública sobre o shopping popular do município do Recife. Nós temos uma audiência pública marcada para discutir a implantação de shopping popular para esse município.
E, durante esse período, nós convidamos os sindicatos pertinentes, nós convidamos, esse requerimento ele foi apresentado no dia 14 de 4, e a audiência pública seria no dia 29 de 5, ou seja, nós temos aí 1 mês e 15 dias, ou seja, 45 dias da data da apresentação por requerimento até o dia da audiência pública. Mas fiquei muito preocupado, porque fui informado, vereadores, que infelizmente nenhum representante da prefeitura viria participar, não é que não viesse representante da prefeitura, viria representante da prefeitura, mas não que tivesse discutindo o tema do shopping popular, audiência pública do shopping popular, porque fui informado que no dia da audiência pública o secretário João Braga está saindo do estado, Paulo da Mata está fora, o outro secretário dele também está fora, o diretor também está fora, ou seja, eu iria fazer uma audiência pública para ninguém. Eu iria fazer uma audiência pública para ninguém. Mesmo chamando a um mês, a 45 dias. Quer dizer, todo mundo informado, exatamente no dia da audiência pública, todo mundo está viajando. Então é algo muito sério, é algo muito grave. Eu tive hoje com o secretário João Braga. Infelizmente, as informações que eu tive dele não foram sobre shopping popular, não foram conclusivas. Eu disse a ele que queria informações para poder estar debatendo, queria saber quem vinha, e infelizmente fui informado que a maioria, toda a staff do primeiro e segundo escalão da secretaria não estarão aqui, no Recife, nesse dia. Então é algo muito sério, Falei já com o líder do governo sobre o assunto, procurei Sileno na prefeitura, mas ele não estava no momento, procurei Fred também para falar sobre o assunto, e me vejo obrigado a adiar a audiência pública. Porque, na verdade, a audiência pública não é algo que está sendo feito, é a Câmara que está chamando, vereador Marco Aurélio. A Câmara está convocando a audiência pública. E simplesmente eu percebo que não está tendo, está faltando, será uma discussão melhor para analisar as audiências e participar das audiências. Porque nós sabemos que quem está discutindo o shopping popular são os sindicatos dos ambulantes. Nós sabemos que tem um dos sindicatos que tem trabalhado fortemente nessa questão aqui na cidade e que em alguns momentos, até a gente contestando, tem fechado algumas ruas da cidade. E aí a gente vem para audiência pública com essas pessoas e não vem ninguém da prefeitura representando de forma mais efetiva para responder o que poderia acontecer nessa casa, vereador Marco Aurélio. Eu quero falar. Então, diante disso, eu, pela precaução e respeito a essa casa, eu estou adiando a audiência pública, mas não estou desistindo dela. Eu estou marcando nova data, consegui uma data ali para 9 de junho. Para 9 de junho, onde eu espero que a secretaria esteja aqui presente. Que alguém que possa estar discutindo o assunto, eu não quero obrigar secretário a vir aqui não. Mas quero que venham pessoas aqui que possam responder e debater com a sociedade, e debater com essa casa. Entendeu? Então é isso que eu estou questionando aqui, colocando, que infelizmente não adianta eu fazer uma audiência onde nós vamos ter dificuldade aqui. Eu quero ter uma audiência onde tem alguém que fale alguma coisa que realmente as pessoas que estão interessadas na audiência pública, todo mundo sabe como essa audiência foi formada. Essa audiência foi formada, vereadora Aline, durante aquela discussão dos mercados, onde o pessoal do shopping popular veio e praticamente ocupou a audiência e queriam
pautar esse tema. Eu disse que aquele tema não era para ser pautado ali, e ali reivindicaram e a gente marcou uma audiência para tratar do assunto. Entendeu? Então, é importante que a gente possa debater esses assuntos com seriedade aqui nessa casa. Mas eu escuto a vereadora Aline Mariano. Vereador Luiz Eustáquio, eu tenho uma grande preocupação com o que Vossa Excelência está trazendo no dia de hoje ao plenário dessa casa. Isso que Vossa Excelência está trazendo é muito sério. Eu não tenho dúvida de quanto é importante as audiências públicas. Considero, inclusive, um dos melhores instrumentos de discussão. Seja para, vereador, aprimorar uma lei, seja para dar encaminhamentos, eu considero as audiências públicas de grande relevância. Isso que o vereador Luiz Eustáquio está falando aqui hoje é de interesse de todos. Isso independe de ser governo ou oposição. Isso não pode acontecer. As audiências públicas, quando são aprovadas nessa casa, vereador Luiz Eustáquio, normalmente não se marca audiência pública com menos de 30 dias. Por quê? Porque depois de aprovada uma audiência pública, nós temos 15 dias para que seja publicado em Diário Oficial, para a partir daí o cerimonial da casa começar a enviar os convites. Então, o que Vossa Excelência está trazendo aqui é algo preocupante, que inclusive aconteceu comigo na gestão passada, de 2 secretárias faltarem à audiência pública, e eu, prontamente, vereador, envergonhada, porque a sociedade estava toda mobilizada para fazer uma discussão, e prontamente eu dei entrada, fiquei de dar entrada e trouxe o assunto para casa, pedindo para o afastamento dessas secretárias que foram desrespeitosas, porque elas nem vieram, nem mandaram representantes. E a casa, independente de governo e oposição, toda a casa ficou ao meu lado. E elas tiveram que vir com pena de eu entrar, de fato, na justiça pedindo um afastamento. Porque a audiência pública tem caráter convocatório. E isso é uma desmoralização. Se marcar uma audiência pública e não ter um representante, isso é um transtorno grande para as discussões, para o aprimoramento de alguma matéria. Então, o que Vossa Excelência traz aqui não é governo, não é oposição, é colocar a casa em xeque. Tem secretário aqui, que eu vou começar a dar o nome aos bois, vereador Luiz Eustáquio, que não bota a cara nessa casa, não. Manda representante. E Vossa Excelência agora está me dizendo que está tendo que adiar uma audiência pública que foi aprovada, que saiu o registro no Diário Oficial, há no mínimo 30 dias, porque não vai ter um representante. Então, Vossa Excelência está sendo, de fato, eu não sei se Vossa Excelência está sendo, como era que eu diria, compreensivo demais, porque eu não tive essa paciência, vereador. Eu prontamente, na audiência, digo, olha, eu vou dar por encerrada aqui a audiência, porque a iniciativa que a gente fez aqui era para, principalmente, ouvir o Poder Executivo. O Poder Executivo não está representado e não mandaram representante. Então, o que eu tenho a dizer é, vou encerrar a audiência e vou pedir o afastamento das secretárias que não vieram e não mandaram representantes. Então, quando Vossa Excelência diz que vai adiar essa audiência e não vai, de fato, pedir afastamento, Vossa Excelência está sendo extremamente compreensivo. Mas eu tenho muito medo que essa sua compreensão possa virar nessa casa rotina em relação às audiências que estão marcadas. No meu caso, vereador Luiz Eustáquio, nunca mais aconteceu de representante faltar ou deixar de mandar representante.
Então, eu fico preocupada. Ao mesmo tempo que Vossa Excelência está sendo compreensivo, eu fico preocupada com que a partir de agora, né, assim, a gente tenha que cancelar as audiências públicas por não ter representante. Eu acho isso uma descortesia, uma falta de responsabilidade com esta casa. Eu estou falando aqui em nome de todos os vereadores. Eu acho que o vereador ele se prepara para discutir o assunto. As pessoas são mobilizadas, os convites chegam e você tem que, de última hora, cancelar uma audiência porque não tem representante, é algo que precisa ser revisto, presidente. Precisa ser revisto, porque as audiências elas têm caráter convocatório. Então, eu queria dizer aqui a Vossa Excelência que, ao mesmo tempo que eu fico... que Vossa Excelência está sendo compreensivo, eu fico com muito medo que a partir de agora isso vira rotina. Se acontecer comigo, eu faço o que eu fiz na legislatura passada. Eu peço o afastamento do secretário ou do representante. Muito obrigado. Que não compareceu. Vereadora, então eu acho que eu não me fiz explicar bem. Primeiro, viria assim, eu tive hoje na prefeitura, viria assim uma pessoa representando, mas que já teve numa reunião anterior comigo. E que não tem as informações devidas do que vai ser discutido. Então, para discutir com quem não tem as informações, e isso hoje me foi confirmado, viria sim um representante, mas não teria devidamente as informações para a discussão que estava posta. Diante disso, eu prefiro adiar e ter no dia aqui alguém que possa falar sobre o tema shopping popular. Entendeu? De que poder, entendeu? Então eu prefiro adiar. Se vem uma pessoa que ela não está, que ela esteve comigo aqui em audiência, esteve aqui comigo, e eu sei que ela não está com as informações para tratar desse tema, eu preciso que venha alguém que possa tratar desse tema. É por isso que eu estou adiando a audiência, principalmente para o público que eu ia receber aqui, que é o público do Movimento Popular, que todo mundo tem visto, que tem então... Nós estaríamos construindo aqui internamente uma bomba relógio na casa e de repente você não ia ter quem soubesse falar para o pessoal. Então, nesse sentido, eu preciso realmente adiar. Agora, eu queria, vereador, ouvir o vereador. Vai falar, vereadora? Eu queria falar o seguinte: Vossa Excelência me induziu ao erro, porque Vossa Excelência disse que não viria representante e nem o secretário, nem nenhum representante. Aí é outra história. Se os representantes vierem, né, aí eu estou satisfeita. Eu não estou satisfeita que não venha ninguém, como não veio para mim a audiência na legislatura passada. Mas se Vossa Excelência está dizendo que os secretários não vêm, mas os representantes vão vir, então eu retiro o que eu coloquei aqui. Eu acho que Vossa Excelência me induziu ou eu posso ter entendido mal. Na verdade, vereadora, eu sei que a vereadora é muito inteligente, muito atenciosa. Mas, nesse caso, a vereadora não entendeu quando realmente eu falei que quem estava vindo não eram pessoas que estavam discutindo esse tema e, por isso, eu estava adiando para poder, nesse dia, eu preciso dar resposta àqueles que vêm aqui a essa casa. Então, é nesse sentido, mas de forma alguma, em nenhum momento eu falei que não viria. Eu disse que quem vinha não estava devidamente sobre aquela questão que eu já discuti com ela, informada da questão do shopping popular. Mas, vereador, escuto o líder do governo, o vereador Gilberto Alves. Vereador Luiz Eustáquio, é importante, eu venho acompanhando o trabalho de Vossa Excelência, sei o quão responsável Vossa Excelência tem sido na condução do seu mandato e nas discussões dos principais problemas da cidade do Recife e do seu povo. Eu enxergo o gesto do secretário, e aí já foi desfeito o mal-entendido. Se você fizer uma pesquisa nessa legislatura, talvez não tenha em nenhuma legislatura uma quantidade tão grande de audiências públicas já realizadas, inclusive em todas elas com a participação da representação do Poder Executivo. É fato, e não poderia ser diferente, que nem todas as audiências públicas o titular das respectivas pastas podem estar ou se fazer presente. Primeiro, pela quantidade que não é pequena. Se você for querer apresentar um requerimento solicitando uma audiência pública em plenário hoje, só vai ser marcado, penso eu, para daqui a um mês ou um mês e meio na frente. Tamanha é a quantidade de audiências públicas já agendadas por este poder. Ademais,
o governo, o atual governo, tem tratado com muito cuidado e com muita responsabilidade aquilo que é da sua obrigação, sim, de vir a este poder, de tratar com os senhores vereadores, de tratar com a sociedade os temas que são propostos e aprovados por este plenário. Portanto, eu vejo, na verdade, no gesto do secretário, quando ele lhe informa hoje pela manhã que não será possível a presença dele na próxima quinta-feira, ou de alguém que esteja na condução efetiva desse assunto que é tão importante para a cidade, eu vejo nesse gesto um gesto de responsabilidade, um gesto de reconhecimento e de perceber a importância dessa audiência e dizer, olha, vereador, a gente gostaria de estar presente, nós gostaríamos de estar na condução dessa discussão e desse debate na Câmara, mas nós temos um compromisso que, infelizmente, vai nos fazer nos ausentarmos da cidade, portanto, não seria possível, a gente não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, a lei da física nos diz isso com clareza. Então, eu acho que, ao contrário do que pode sugerir algumas interpretações, o secretário agiu com imensa responsabilidade, com imenso apreço a este poder, já antecipando com antecedência a Vossa Excelência de que não poderá se fazer presente e que também, talvez, o secretário executivo que também está na condução desse assunto, pelo mesmo motivo, também acompanhará o secretário nessa ausência. Ele lhe falou, você me relatava aqui quando eu cheguei ao plenário, de que eles vão, inclusive, visitar alguns municípios e conhecer algumas experiências, algumas iniciativas em execução fora da cidade do Recife, em outros lugares no Brasil, exatamente para poder aprofundar e trazer novas experiências e novos olhares para essa problemática tão importante que a gente quer muito discutir, que Vossa Excelência está propondo através dessa audiência. Eu acho também importante a compreensão de Vossa Excelência e acho também salutar a audiência, o cancelamento ou o adiamento, não cancelamento, mas o adiamento dessa audiência, para que a gente possa, sim, no momento oportuno, ter a presença das pessoas que estão conduzindo essa discussão, esse debate lá na Secretaria, para que a gente possa ter uma audiência realmente produtiva e a gente possa trazer dessa audiência debate e discussão em favor daquilo que a gente está, todos nós aqui, querendo, que é a melhoria do sistema do atendimento, sobretudo da possibilidade de a gente proporcionar aos consumidores da cidade do Recife um ambiente no mercado, no entorno do mercado, humanizado e em condições de atender com respeito o povo e o cidadão do Recife. Portanto, vereador, era essa o esclarecimento que eu gostaria de dizer. Eu acho que em nenhum momento, e nem vai haver em nenhum momento, por parte deste governo, qualquer menção de desrespeito ou de desacato, ou de querer diminuir o papel e a relevância deste poder. Pelo contrário, o que a gente tem buscado sempre é a discussão, a participação, não só através de audiências públicas, mas, Vossa Excelência, e tantos vereadores que são testemunhas da quantidade de reuniões públicas também que as diversas, por diversas vezes a gente teve a oportunidade de participar, também com a presença dos secretários titulares, nas diversas comissões desta casa. Muitas vezes não era nem uma audiência pública, não havia nem um imperativo da presença, mas havia sim a boa vontade, o interesse do governo de participar, de acompanhar, de discutir. Portanto, a gente continua à disposição deste poder, aí o governo continua sempre disponível para poder aprofundar, sempre respeitando e cada vez mais melhorando o ambiente de diálogo e de construção de discussões que venham atender o interesse do conjunto da sociedade. Parabéns, vereador, pela compreensão, e era esse esclarecimento que eu gostaria de dizer, a bem da verdade, e para que não fique nenhuma dúvida do compromisso, do respeito e da atitude que o governo sempre teve de diálogo com este poder. Obrigado. Agradeço a parte. Escuto o vereador Henrique Leite. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência toma uma atitude bem pensada do adiamento, mas eu quero dizer que eu não tenho procuração para defender Braga, nem o grupo da Secretaria de Planejamento, mas aí eu fiz uma audiência no mesmo tema, junto com o mesmo sindicato, só mudou o tema de shopping popular para comércio informal. E eles vieram, compareceram e discutiram o tema e, inclusive, propostas foram apresentadas pelos representantes que tiraram foto e filmagem da Paraíba e de vários outros lugares, e ficamos de dar continuidade a esse trabalho, fazendo justamente, tentando criar uma comissão de vereadores aqui, dos secretários e de representantes da categoria,
para que a gente pudesse fazer justamente isso que já foi proposto a Paulo da Mata, ao secretário de Planejamento, que é visitar outros estados, visitar outras cidades, para que possa ver como funciona o shopping popular, como funciona os mercados populares, e a gente trazer propostas concretas para trabalhar aqui. Não adianta só, em cima de uma proposta que o sindicato tem, que é louvável, e que as associações têm, que é louvável, que é o da Paraíba, que eles foram na Paraíba e viram como funcionava, mas a gente tem um Brasil todo, a gente tem vários lugares que podem ser feitos. Então, eu acho que é importante continuar discutindo o tema, mas eu acho que é mais importante ainda a gente fazer a coisa acontecer e ter resultado. Porque às vezes os representantes chamam para a gente discutir o tema e depois, quando resolve um problema pontual, eles desaparecem e só voltam quando tem outro problema pontual. E aí fica essa casa chamando audiência em cima de audiência e não dando o resultado que a cidade precisa. Vossa Excelência é antenado, tem a vontade política de resolver, mas é preciso chamar a atenção daqueles que representam categorias que querem trazer o tema aqui quando tem um problema, quando tem um gargalo. Aí quando resolve o gargalo, aí desaparece e só volta em outra audiência pública. Então, eu acho que a audiência pública, ela tem que ser valorizada aqui para trazer resultado. Porque senão a audiência pública aqui nessa casa vai virar festa, vai virar só fantasia e pirotecnia. Vereador Henrique, escuta atentamente a tua parte e também concordo que a audiência pública precisa ser resolutiva, pelo menos encaminhar e ir na direção de ser conclusiva e ter propostas. Mas tem muitas vezes, e aí eu quero dizer para o vereador que a gente tem que ter um certo cuidado, que muitas vezes a gente faz audiência pública aqui, nós trazemos e solicitamos e colocamos propostas. E depois essas propostas, elas não são, no mínimo, dado crédito a esta casa. Já fizemos muita audiência pública aqui, já fizemos muitas propostas aqui nessa casa, e não é nesse governo, não. É em todos os governos, porque todo governante, ele quer ter o crédito para ele. É um negócio interessante. Ele quer ter o... Então, o que é que está posto hoje? Na verdade, é isso. Existe uma proposta dos trabalhadores, dos sindicatos, que pode não ser a ideal, mas o que eu fui buscar e conversar exatamente com o poder público, com representantes do governo, foi qual é a proposta do governo, porque eles dizem que o governo faz não está contemplando a necessidade da categoria. Entendeu? Qual é a proposta do governo? Porque se é uma boa proposta, nós aqui nessa casa, nós não queremos defender propostas individuais simplesmente para nicho. Nós queremos propostas que sejam garantidas para o coletivo, para toda a sociedade, que seja boa para todo mundo. Então, se chega aqui representantes de categoria, mas a proposta deles é pequena, nós queremos ampliar e discutir ela, que ela beneficie o povo da cidade do Recife. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Agora a gente tem que ter alguma proposta. A gente tem que ter uma proposta para apresentar, uma discussão para fazer. E foi nesse nível que nós procuramos o secretário para saber, sim, qual é a proposta. Eu sei que os terrenos estão sendo adquiridos. Está sendo terrenos adquiridos para construir áreas. Eu queria pedir que a vereadora não intervisse na minha fala, porque fica ruim, né? Tira a gente de tempo. Se a vereadora se controlar um pouquinho aí, a gente fala com mais tranquilidade aqui. Tá certo, vereadora? Gostaria que pudesse nos ajudar. Ela não se contém, Gilberto, é sério. Mas isso é uma coisa antiga, mas vamos lá. Mas então é nesse sentido que nós precisamos construir a proposta do governo. O governo tem que ter uma proposta. Então foi nessa discussão que eu fui conversar com o Braga hoje. E na verdade não havia nada apresentado
e ele falou que estava viajando exatamente, como já foi dito aqui para o Gilberto, que vão olhar algumas experiências. Então, baseado nisso, e baseado que eles iam mandar uma pessoa simplesmente para estar, porque não tem. Então a gente está adiando para o dia 9, para que no dia 9 já tenha alguém que possa responder para nós exatamente o que a gente vai fazer no sentido de poder fazer uma audiência com qualidade para responder essa categoria. Não adiantava botar uma categoria que você sabe que é explosiva aqui dentro e não tem nada para dizer. E não tem nada para dizer, a gente tem que ter alguma coisa para dizer. Mas eu escuto a vereadora Michele Cotes. Obrigada, vereador. Gostaria de aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência traz esse tema, esse debate para essa casa e também fazer minha colocação a respeito desse assunto. Eu acho que eu já tenho feito, desde o início do meu mandato, que é o primeiro, de 8 a 10 audiências públicas, reuniões públicas nessa casa. E até hoje eu não tive, vamos dizer assim, a felicidade de ter aqui, em nenhum desses eventos, a presença de nenhum secretário. Nunca eles podem vir. Se fosse um ou outro, eu até poderia considerar, porque eu sei das atividades de todos e da importância, da relevância do trabalho de cada um. Porém, até hoje, eu ainda não tive a oportunidade de receber. Inclusive, eu queria até aproveitar e fazer aqui a presença do líder, Gilberto, que pudesse levar essa nossa demanda para a prefeitura, porque além de não vir os secretários, eles mandam pessoas desinformadas e que não tem nada a ver com o assunto que vai ser tratado. Eu acho que pega qualquer pessoa que está lá, disponível, olha, vai me representar. E às vezes a pessoa até pega de surpresa na mesa ali, não tem argumento, não sabe o que dizer. Uma das últimas audiências públicas que eu fiz aqui, nós estávamos falando sobre o trabalho das empregadas domésticas. E a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a qual eu já convidei diversas vezes a secretária para estar aqui na casa, ela mandou uma pessoa que é do Conselho que trabalha com criança. Eu fiquei me perguntando o que eu vou fazer agora, porque não tem nada a ver. Eu até perguntei para o rapaz, você quer falar? Porque eu vi que ele estava totalmente por fora do tema. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, que houvesse realmente essa consideração. O senhor é prova disso. Nós fizemos uma audiência pública aqui, esse ano, para falar do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas. Quantas secretarias estão envolvidas no plano? 14 secretarias. Sabe quantas secretárias vieram aqui? Nenhum. Então, por isso que quando eu falo que não existe um comprometimento relacionado especificamente a essa questão das drogas, eu volto a afirmar. Porque da audiência pública de 14 secretarias que estão envolvidas no plano integrado do CRAC no Recife, não apareceu nenhum secretário para estar aqui dando os esclarecimentos necessários. Então, eu quero deixar aqui esse registro e pedir que possa mudar esse tratamento e esse atendimento aqui. Porque a gente sabe a dificuldade que é de bater uma data de uma agenda, de convidar todas as pessoas, e se isso virar norma de regra de todo evento que for ter, porque não pode vir, está mudando, é muito complicado. Então, pelo menos que se não puder vir, que mande alguém habilitado que possa falar. E outra coisa que acontece também, depois a pessoa vem, não fala coisa com coisa, porque não sabe nem o assunto, e depois não traz nem sequer um retorno para dizer, olha, eu levei para o secretário falou isso e isso, a demanda é essa, e nós vamos fazer assim. Nem isso a gente tem esse retorno. Então, está parecendo que algumas audiências públicas aqui, relacionadas a essa parte, fica uma coisa só para inglês ver, que tinha ali um representante, mas decisão e encaminhamentos relacionados à gestão, eu pelo menos não tenho tido resultado. A gente tem visto alguns resultados, vereadora, de algumas questões que a gente sugere aqui, mas, na verdade, quando ele vem, porque veio alguns daquela nossa audiência, mas vem sem a menor relevância daquilo que foi discutido na casa. Vem como se fosse uma proposta de governo, mas não daquilo que a gente construiu junto aqui. Então, infelizmente, a gente percebe isso, mas fica o registro, né, fica o registro desse momento, fica o registro da importância de que é discutir os temas relevantes da cidade. É importante realmente que os secretários participem e venham participar e possam estar discutindo conosco sobre o tema. E fica também um registro que na questão das drogas, só para falar nesse tema, aquele pedido que nós temos, que a Frente Parlamentar tem,
que a vereadora também tem, que é de uma secretaria que tratasse disso. Se tivesse uma secretaria que tratasse desse tema, como nós defendemos aqui na casa, com certeza não precisaria 14, precisaria 1, estaria aqui discutindo esse assunto. Então, fica registrado para nós, nós vamos ter um trabalho tremendo para poder reconvidar as pessoas, informar elas, né, que não vai poder ser dia 9, não vai poder ser agora dia 29, vai ser dia 9, né, vai ser adiada, mas nós vamos fazer isso e esperamos que dia 9 tenhamos uma ótima audiência pública aqui, participando com os membros do governo e da sociedade civil. Próxima oradora, a vereadora missionária Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Eu gostaria somente de registrar que nessa semana passada o SUS, o Sistema Único de Saúde, houve um entendimento do Ministério da Saúde de estar financiando o aborto no nosso país. Antigamente o aborto ele entrava na tabela do SUS para fazer o pagamento, porém era um valor de 170 e poucos reais, e esse valor, ele não era explícito que era para os procedimentos relacionados ao aborto. Porém, agora, com essa nova resolução, existe um valor de R$ 443 reais, que é relacionado ao valor do aborto no SUS. E eu gostaria de registrar aqui também na tribuna dessa casa, como integrante da comissão nessa casa, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que nós não concordamos ainda com essa questão do aborto. Seja em qualquer caso for, é um atentado à vida. Nós temos casos de crianças anacéfalas que nascem, que crescem, que são pessoas que estudam, que têm suas vidas consideradas até de confundir a medicina, porque essas pessoas sobrevivem. E casos também de pessoas que, de qualquer maneira, agora vai poder fazer o aborto. Então, essa lei que está agora no nosso país, ela vem a incentivar o aborto. Por quê? Porque o aborto, no caso de estupro, teria que se apresentar um boletim de ocorrência para o médico, para mostrar para o médico que em caso de estupro pode-se fazer o aborto, porque está dentro da legislação brasileira. Porém, nesse caso agora não precisa apresentar documento nenhum. A mulher pode chegar e até por uma força do destino, ela pode até mentir e dizer que foi estuprada e que quer tirar o filho. E como agora está previsto, inclusive na tabela do SUS, isso vai poder acontecer de maneira aberta, de maneira comum, no dia a dia, nas clínicas e hospitais do nosso país. Então, eu quero aqui colocar o nosso descontentamento relacionado a esse incentivo que está sendo dado para que haja o aborto no nosso país, e ainda também convocar as pessoas que se interessam por esse assunto para que nós possamos nos mobilizar e poder de forma agir com que isso aconteça e que esse ato possa ser banido, principalmente na nossa cidade do Recife. Muito obrigada, era o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Presidente, eu gostaria de solicitar a verificação de quórum. Vamos registrar a presença dos senhores e senhoras vereadores.
Vereador Luiz Eustáquio, registrar a presença. Então, presente outros vereadores, não tendo número suficiente. Vai entrar? Então, no número suficiente, eu encerro a presente reunião, convocando a próxima para amanhã às 15 horas aqui desse plenário. Boa tarde.